Fala nação, sejam bem-vindos ao canal Flamengo Mil Grau. Vamos para mais notícias do Mengão, mas antes não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Gabigol vai ficar muito irritado, Flamengo fez isso e agora já era. Landim toma decisão contra a camisa 10 e choca todo mundo no clube. O Flamengo tem se destacado mais pelas polêmicas extracampo, do que pelo desempenho na temporada, já que foram registrados nos bastidores rubro-negros 2 casos de agressões em menos de um mês, enquanto dentro de campo a equipe foi eliminada da Libertadores da América nas oitavas de final. Com isso, para não ter a temporada perdida, a equipe carioca se agarra na única chance real de título que tem, a Copa do Brasil, onde disputa contra o São Paulo. Diante disso, a gestão vem tendo como prioridade amenizar as polêmicas nos bastidores e os impactos que podem causar para que não reflita dentro de campo. Com isso, a diretoria paralisou outras questões para manter o foco 100% em campo, o que acabou deixando para trás a renovação contratual de Gabigol, que tem vínculo com o clube até dezembro de 2024. Os empresários do atacante já haviam iniciado as tratativas com o clube, onde tinha como objetivo uma valorização salarial e um vínculo estendido por mais 5 anos. Mas, diante da má fase dentro de campo e o clima ruim nos bastidores fez com que a negociação fosse deixada em segundo plano. De acordo com informações do portal O Globo, o assunto deve voltar a ser debatido dependendo do que acontecer na final da Copa do Brasil e conforme o desempenho da equipe no segundo semestre. Com a escassez de gols, protesto dos torcedores, Gabigol ainda rompeu as relações com o vice de futebol, Marcos Braz, após uma discussão no começo de julho. Apesar de todas essas questões, o jogador não tem o interesse em deixar o Flamengo. As sondagens realizadas por equipes do futebol internacional não balançaram o atacante, que tem pretendido permanecer na equipe. Sampaoli influenciou, ele vai embora mesmo. Ídolo do Flamengo desde 2019 vai se despedir e sair do clube. A semana do Flamengo tem sido turbulenta e com muitas polêmicas. Até o confronto contra o Botafogo neste sábado 2, a pressão não vai diminuir. Os torcedores já perderam a paciência com o elenco e principalmente o trabalho de Jorge Sampaoli é muito questionado, ainda mais diante dos últimos resultados ruins e exibições catastróficas. Os dirigentes também estão na mira dessas críticas, a começar pelo presidente Rodolfo Landim, sendo o homem responsável por tomar as decisões mais quentes no clube ou dar aval para elas. Marcos Braz, vice-presidente de futebol flamenguista, é outro que tem sido muito questionado nas redes sociais e também no Maracanã, com xingamentos e tudo mais. A temporada flamenguista tem sido um desastre. Sampaoli também tem muita culpa no cartório. Segue na sua convicção e fecha os olhos para novas possibilidades. O caso mais comum é sobre Rodrigo Caio, que vem treinando pesado e não teve 2 jogos seguidos para mostrar ao novo treinador do que é capaz. Queira ou não, sem chances de entrar em campo, faz com que a diretoria já tenha uma definição: a renovação não vai acontecer. Segundo o portal Flaweb, Rodrigo Caio, que antes prioriza 100% o CRF, agora também já começa a olhar para seu futuro em outro clube. A despedida do Flamengo é iminente e vai acontecer em novembro, quando oficialmente terminará a temporada do mais querido. Um grande ídolo que deixará o clube dessa forma, uma pena para todos. Babado, confusão e gritaria, Braz larga, para Gabigol que camisa 10 conseguiu na Europa e climão no Flamengo esquenta com resposta do ídolo. A confusão entre Gabigol e Marcos Braz começou no duelo do Flamengo contra o Fortaleza, quando o camisa 10 saiu de campo com o tornozelo machucado. O fato culminou inicialmente na discussão sobre o gramado do Maracanã, que todo mundo ficou sabendo logo após o ocorrido no vestiário do Mengão. Agora, para apimentar ainda mais o climão na Gávea, a reportagem da ESPN trouxe o teor do papo que tiveram Braz x Gabi, em mais um capítulo do BBB do Fla, como preferir chamar tudo que vem acontecendo desde o início da atual temporada. O vice de futebol impediu que o jogador saísse do estádio antes do sorteio do doping e tomou uma invertida. Gabriel Barbosa disparou que gostaria de um gramado de qualidade, sendo prontamente respondido: quer gramado bom? Vai para a Premier League, sugeriu o dirigente antes de ser retrucado em relação ao que faz no CRF. O Cartola não gostou e questionou o centroavante: o que você fez na Europa? Lançou. Desde então, Marcos Braz tem evitado ir ao CT Ninho do Urubu e a relação entre as partes ficou totalmente fria, atrapalhando até conversas mais sérias que poderiam ocorrer.
Vale lembrar o currículo de Gabigol desde que desembarcou no Rio de Janeiro: 256 jogos, 153 gols, Libertadores, 2x, Brasileirão, 2x, Campeonato Carioca, 3x, Supercopa, 2x, Copa do Brasil, 1x, e Recopa Sul-Americana, 1x. Chance de ter uma reviravolta. Jornalista crava fim do trabalho de Sampaoli e projeta futuro do Flamengo. O Flamengo ficou apenas no empate sem gols diante do Internacional no duelo do último sábado, 26, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe vê o Botafogo aumentar ainda mais a distância na liderança do Brasileirão. Agora são 15 pontos de diferença, o que torna pouco provável uma briga pelo título. O rubro-negro carioca tem acumulado tropeços na temporada, e agora o único título com boas chances de ser conquistado é o da Copa do Brasil, na qual disputará a grande final diante do São Paulo. Segundo informações do jornalista Renato Maurício Prado, apesar de o presidente do Flamengo Rodolfo Landim ter afirmado que vai bancar a permanência de Jorge Sampaoli, alguns dirigentes do clube que já discute sobre quem deverá ser o substituto do argentino, inclusive Marcos Braz defende o retorno de Rogério Ceni. Para Eduardo Tironi, o trabalho de Sampaoli com o Flamengo chegou ao fim e a única possibilidade de o rubro-negro conquistar o título se trocar o comando da equipe. Eu acho que a única chance do Flamengo é se ele trocar de técnico agora. Domingo vai jogar com o Botafogo, se perder, se tomar uma sapatada. Eu poderia apostar que o Flamengo trocará de técnico nesse momento. O Flamengo não tem mais nada, o trabalho do Sampaoli já acabou. Para quem tinha alguma dúvida, basta ver o sorteio da Copa do Brasil. Os jogadores do Flamengo em volta do Dorival, e o Sampaoli lá atrás, parecia ninguém. Estava lá com uma cara de abandonado, ninguém está nem aí mais para o Sampaoli. Esse trabalho claramente já acabou, afirmou no All News Sport. O comunicador ainda destacou que o Flamengo deve aproveitar a data FIFA de setembro para mexer na equipe. A única chance de ter uma reviravolta no Flamengo agora é trocar de treinador, fazer alguma coisa diferente para esses 15 dias. Aproveitar essa data FIFA que vai ter agora para mexer e chegar nas finais da Copa do Brasil com outro time, de outra forma. Quando você faz isso, não estamos de qualquer time, estamos falando do Flamengo. Com esse elenco bem treinado, ele é capaz de ganhar do São Paulo numa boa. Mas do jeito que está agora fica difícil imaginar que alguma coisa vá acontecer. O time não anda, o time está sem confiança, o trabalho já acabou, essa é a verdade. A questão é saber quem escolher. Vai ter que trazer um cara que coma na mão desse elenco, isso está comprovado. Ninguém que desafiou ou tentou impor alguma coisa a esse elenco teve sucesso. Metade do salário, Ceni aceita e cai bomba no Flamengo. Volta de treinador ganha força e apenas um obstáculo ainda separa. O Conselho de Futebol do Flamengo se reuniu para discutir a situação de sua comissão técnica. Há entre os membros do conselho, aqueles que prefiram trocar Sampaoli antes do primeiro jogo da final. Sairia Jorge Sampaoli, retornaria Rogério Ceni para a reta final da temporada. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, garantiu Sampaoli no clube até a final da Copa do Brasil. É óbvio, estamos no meio de uma temporada e com duas decisões. Todo mundo faz avaliação ao fim do ano, afirmou ele em sorteio. De acordo com apurações do Bolavic Brasil, o Cartola está praticamente sozinho nessa decisão. Ceni foi procurado por pessoas do Flamengo para entender a viabilidade de uma contratação. O ex-goleiro gostaria de retornar ao Rio de Janeiro, mas não para a final da Copa do Brasil, em um primeiro momento, por ter que enfrentar o São Paulo, clube onde se tornou ídolo. Se o Flamengo vence o São Paulo, que perde a chance de ganhar a Copa do Brasil, com Rogério de técnico do outro lado, a idolatria do Rogério poderia sofrer com consequências. Dessa forma, ele descarta neste momento, mas está de portas abertas após de setembro e também, para 2024. Landim não gostaria da volta do técnico e entende que Tite ou Galhardo seria uma boa solução. Apesar disso, dentro do Flamengo, diversos membros são favoráveis a uma volta de Ceni, fazendo uma grande pressão em cima do mandatário, que não deve ceder neste momento e vai aguardar as finais com Sampaoli no comando. Ceni tem vencimentos um pouco maiores da metade do que o argentino ganha hoje na Gávea. E você, torcedor, o que acha da situação do Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.